depois da viagem. Pastor Celso, pastor Orlando, pastora Cris, Kleber. Boa noite aí, Kleber. Boa noite, pai. Aleluia. Você já está abençoado. Aleluia. Amém? Mas nós vamos continuar a falar algumas coisas aqui importantes. Aleluia. Você não presta sacrifícios agradáveis a Deus, de adoração, de louvor, sentado. Não estou falando para você ficar de pé, tá? Fica aí sentado. Por isso que você vem à frente e trazer a sua oferta. E não se passa sacolinha, como se tivesse como um mendigo. Me dá uma esmolinha, pelo amor de Deus. Deus não é mendigo. Ele é o dono do ouro e da prata. Ele é o Criador dos céus e da terra. Ele é aquele que vive eternamente, te deu o poder de vida eterna. Deu a vida dele pela tua. Ressuscitou o terceiro dia, está sentado à direita do Deus Pai Todo-Poderoso. Aleluia. Quem viu a respeito da profecia do Benihim? E também de um outro homem lá, eu esqueci o nome dele agora. E quando eu vi aquilo, me deu vontade de ler o meu próprio livro de novo, sobre a plena unção, quer dizer, o livro que Deus me deu, que não é meu, é de Deus. A plena unção e os 40 dias. Porque muita coisa que foi dito sobre avivamento está escrito ali. Foi algo que Deus me deu já há muitos anos. E eu vendo aquela palavra profética, aquilo me encheu de esperança ainda mais. Porque nós já temos a esperança, que é Cristo em nós, a esperança da glória, amém? Mas eu vendo aquilo, falei, é tudo isso mesmo que vai acontecer. E como aquele outro homem disse, que eu não me lembro o nome agora, estava junto com o Benihim, na mesma reuniãozinha ali em cima do púlpito, que Deus escondeu a sua igreja por 2000 anos. E que nesse tempo ele vai revelar uma igreja poderosa. E quando você sai por aí, você vê que de fato a criação está clamando, está gemendo pela revelação dos filhos de Deus. E você pensando em tudo isso, você começa a ver que Deus não revelou ainda a sua igreja na terra. Tudo bem, o reino de Deus vai penetrando como fermento no meio da massa. Depois vai crescendo. Mas vai chegar um momento que isso vai explodir de poder. E nós estamos chegando nesse tempo, amém, amados? Louvado seja o nome do Senhor por isso. Por isso eu quero falar sobre a transformação da mente. Um assunto tão falado, tão pregado, tão divulgado. E tão explicado muitas vezes, mas só que você ainda hoje se depara com muito melindre, com muitas pessoas que por qualquer pedrinha pequena que lhe atinge, já fica magoado, já fica ressentido, e pessoas que não suportam uma acusaçãozinha sequer. Porque fariseus sempre vão existir. Pessoas que acusam sempre vão existir. Pessoas que ficam em roda de crítica e acusação sempre vão existir. Mas são pessoas que têm a mente velha ainda. Mentes que ainda não foram transformadas. Então entenda isso, amados. Em nome de Jesus. Nós estamos no século 21 e ainda nos deparamos com essas coisas. E isso me deixa muito admirado quando eu começo a ver certas situações de pessoas que ainda não deixaram as suas mentes serem transformadas pelo poder de Deus e ainda mantêm uma mente carnal. Que qualquer coisinha revida, contra-ataca
e tenta se justificar. E você sai por aí, você vê tantas pessoas querendo se justificar de alguma coisa. Sabe por quê? Porque o mundo exige justificativa. As pessoas vivem pedindo justificativa para outras pessoas. Assim como foi no tempo de Jesus, no tempo de Paulo e até hoje. Agora, se você for se justificar para todas as pessoas que lhe pedem justificativa, você não vai fazer outra coisa. Os fariseus vinham a todo momento em Jesus querendo que ele se justificasse. O porquê ele fazia as obras que ele fazia. Porque ele pregava a palavra do reino como ele pregava. Com que autoridade fazes estas coisas? Sempre pedindo justificativa. Esse é a mente velha. É a mente do velho homem. Mas abra a tua Bíblia. A glória proposta não se compara com a glória que já veio. A glória que está sendo propagada, está sendo dita que vai se manifestar, não se compara com tudo que já aconteceu até hoje. Compreenda o que eu estou falando. Nós não vimos nada ainda do que Deus há de fazer. Mas Ele vai fazer para uma igreja que tem um coração quebrantado. Para um povo que realmente se humilha debaixo da sua potente mão. Para aquele que realmente busca a sua face, ainda que tenha que passar por muitas coisas, por muitas tribulações, ainda que tenha que passar por tudo isso, isso não é nada diante da glória que há de se manifestar. Escuta isso. Eu já contei isso aqui algumas vezes, mas talvez tenham pessoas que não tenham ouvido ainda. Quando eu assisti aquele filme, porque às vezes eu assisto, vou no cinema, tá? Eu não sou religioso. E quando eu estava assistindo, alguns anos atrás, aquele filme O Ilusionista, quem assistiu aquele filme? Tá vendo? Tem muitos aí que vão no cinema. E eu vi aquelas coisas que de fato elas acontecem aí nesse mundo maligno, lá nas trevas. Pessoas que aparecem, pessoas que morreram e aparecem, pessoas que flutuam, e muitas coisinhas por aí. O nome já diz, o ilusionista, porque Satanás é o mestre da ilusão. E eu perguntei para Deus, mas Senhor, tu tens todo o poder. Como é que é isso? Essas coisas ainda acontecem. E o poder do teu povo? E o poder da tua igreja? Que tem autoridade que o Senhor conferiu a ela. Eis que vos dou autoridade para pisar em serpentes, escorpiões e todo o poder do inimigo, e nenhum dano lhe será feito. E eu perguntei, cadê essa autoridade, Senhor? Porque o Senhor transferiu essa autoridade que tu recebestes quando tu ressuscitastes à tua igreja. E Deus falou para mim, claro, você não viu nada ainda. Isso que você está vendo é uma mera ilusão mesmo. Mas o que eu estou para fazer são coisas que ninguém viu ainda na terra. Que ninguém foi tocado ainda por isso. Que ninguém ouviu ainda a respeito disso. E aí veio aquela passagem. O que olho não viu, ouvido não ouviu, o que jamais tocou o coração do homem, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então, amados, nós não vimos nada ainda. Tudo bem, vimos curas, milagres, vimos algumas maravilhas de Deus fazer? Sim, mas não se compara com a glória vindoura. Amém, amados? Amém. 2 Coríntios capítulo 11, a partir do versículo 19. Eu estou falando de transformação da mente. Glória a Deus. Então vamos falando logo. Paulo descrevendo as suas tribulações, as coisas pelas quais ele passava, e também outras.
outras pessoas. Sendo vós sensatos, de boa mente tolerais os insensatos. Eu estou falando de mente, amém? Voz de boa mente, que boa mente é essa? Só tem a boa mente e a má mente. A má mente. Só tem a mente ruim e a boa mente. Não tem coluna do meio. Não existe isso. Ou tem a mente terrena ou tem a mente divina. A mente do céu, a mente celestial, a mente de Cristo. Ok? E a mente terrena é diabólica. A palavra fala em Tiago, eu não vou ler aquilo lá agora, porque eu já li para vocês, depois vocês vão lá ler Tiago capítulo 3, lê Tiago todo, capítulo 3. E ali consta a sabedoria terrena, que é diabólica, que é maligna, e que não tem nada a ver com a sabedoria do céu, a sabedoria de Deus, que é equilibrada, cheia de compaixão, de misericórdia, e por aí vai. Então a boa mente tolera os insensatos. Eu te pergunto, a tua mente, ou você tem tolerado os insensatos? Porque tem muita gente insensata. Você tropeça hoje em gente insensata. Mas são coisas com as quais você tem que conviver. E você não pode ficar atacando isso. Faz parte da nossa caminhada. Por isso que diz aqui que eles toleravam. Com efeito, suportais até aquele que vos escraviza, ou vos devora, ou vos engana, ou vos trata com desprezo, ou vos fere no rosto. Uau! Nós lendo isso aqui hoje, parece que é uma novidade, parece que nós vimos isso. Nossa, que coisa doida isso. Como? E eles suportavam, e também isso inclui o apóstolo Paulo, que ele vai falar dele, e também está falando das pessoas que andavam com ele. Como eles podiam suportar isso? Porque eles tinham uma boa mente, a mente de Cristo. Então isso para eles não era nada. Porque eles sabiam onde eles estavam firmados. Por isso não diz aqui que eles contra-atacavam, que eles lutavam carnalmente com estas pessoas, que eles se feriam sentimentalmente ou moralmente com isso, que eles ficavam ressentidos, amargurados com estas coisas. Não diz isso aqui. Agora, vai fazendo aí uma retrospectiva da sua vida, como ela tem sido. Será que qualquer setazinha está te tirando do propósito? Está te deixando magoadinho? Esse negócio de magoadinho, para mim, já é uma coisa que está muito distante. Antes, quando eu lia, muitos anos antes, quando eu lia certos textos da palavra de Deus, eu não conseguia alcançar. A minha mente não conseguia alcançar. E eu pensava, Senhor, será que eu vou ter revelação disso tudo que está escrito? Mas Deus, com o caminhar, ou com o andar da carruagem, começou a revelar, começou a acender isso no meu espírito, porque eu não queria mais ter a mente velha, a mente do velho homem, eu queria uma transformação na minha vida. E eu lutei com isso, lógico. Porque se você não lutar, você vai ficar no mesmo lugar. Você nunca vai sair de lá de trás, amados. E como é que então você vai poder conhecer as coisas mais gloriosas que Deus preparou? Como é que você vai estar numa dimensão que Deus quer que você esteja? Esse é o fato. E aí ele começa a dizer, envergonhado, eu digo, como se nós fôssemos fracos, mas no que qualquer tem ousadia, com insensatez falo, também eu tenho ousadia. São hebreus, também eu, são israelitas, também eu. Então ele estava falando da própria linhagem biológica, vamos dizer assim, deles. São descendência de Abraão, também eu. São ministros de Cristo, falam como fora de mim, eu ainda mais, em trabalhos muito mais, em açoites mais do que eles, em prisões muito mais, em perigos de morte muito mais. Ele está falando, veja bem como ele começa a falar, que ele está falando das pessoas que ele conhecia, e que muitas delas andavam com ele,
que sofriam essas coisas que ele falou, desprezo, ferida no rosto ferido, engano, escravidão até, insensatez. Mas aí ele começa a falar dele, e ele fala muito mais do que eles estão passando, eu estou passando. Uau! Nos trabalhos, muito mais em ações, em perigo de morte, muitas vezes, 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites menos 1, 3 vezes fui açoitado com varas, 1 vez fui apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, 1 noite e 1 dia passei num abismo, em viagens, muitas vezes, em perigos dos rios, em perigos de assaltantes, em perigos de entre patrícios, em perigos dos gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos do mar, em perigos entre os falsos irmãos. Já viu isso? O que eu conheci já de gente falsa não dá para escrever numa enciclopédia. Mas eu não vou parar a minha vida com Deus por causa disso. E eu não vou ficar mastigando isso na minha caminhada. De repente eu vou estar com 150 anos. É parte da eternidade isso. Não? Aguenta a mão aí. E vou estar falando nisso. Meu Deus, quanto tempo perdido quando você começa a mastigar essas coisas. Você já reparou nisso? E o tempo não volta, hein? Uau! Em trabalhos de fadiga, em vigílias, muitas vezes em fome, em sede, em jejum, muitas vezes em frio e nudez, além das coisas exteriores, há o que diariamente pesa sobre mim, o cuidado de todas as igrejas. Quem enfraquece, que também eu não enfraqueça. Espera aí um pouquinho, dá um stop aqui. Nós fundamos mais uma igreja numa nação que faz parte dos 7 países dos Emirados Árabes, chamado Ras Al Khaimah. Então está queimando no espírito, olha. Uau, e foi tão tremendo o primeiro culto, o culto de inauguração. Uma mulher quebrantada, se entregando a Jesus, ela não teve dúvida de ir lá na frente e se dobrar ao senhorio de Jesus Cristo. A vida dela foi revelada da cabeça aos pés. E o texto que Deus me deu foi da mulher samaritana. E ela falou, eu me sinto como esta mulher, eu quero Jesus na minha vida. Amado, é só para você entender como há um clamor da criação. Como as pessoas estão sedentas e famintas para conhecer a verdade. Aí, essa que eu vou falar, eu já falei no domingo, uma árabe muçulmana. Cadê a apóstola Nancy? Ela tinha que estar aqui, porque ela não me deixa mentir, amém? Mas tudo bem. Que eu ministrando um grupo de mulheres hispanas, que também Deus nos deu, elas quiseram a nossa paternidade de qualquer jeito. E tá bom, vou ungir vocês agora, todas aqui. Pá, 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 pá. E glória a Deus por isso. E ela foi convidada por a dona da casa, lá hispana, uma colombiana, para que fosse fazer parte da reunião, do culto. E ela foi, e às vezes eu olhava para ela assim, e falei, nossa. E Deus começou a me mostrar a vida daquela mulher, e no final da mensagem eu fui até ela, e comecei a ministrar, e falei o que Deus estava me falando, que ela queria dar um fim na vida, que ela não aguentava mais, e que ela não suportava mais aquela situação, e que ela estava depressiva. E ela começou a chorar, eu orei por ela, só que ela não confessou Jesus, porque eles têm medo. As pessoas que realmente confessam Jesus e passam da morte para a vida, eles são deserdados, expulsos, são totalmente marginalizados e perdem tudo, a família não quer mais ver. Entenda como isso é sério lá. Ela só não fez isso, mas eu mesmo assim eu ministrei pelo Espírito de Deus. Agora, depois de quase um ano, nós voltamos lá. E a colombiana veio me falar, ela não conseguiu trazê-la naquele dia, e falou assim, olha, a Sana, o nome dela é Sana, ore por ela, tá? Ela nunca mais teve depressão. Ela está liberta da depressão.
Mas só que ela não conseguiu ainda entregar a vida a Jesus. Mas ela não teve mais depressão. Só para você entender, e ela fala, até aquele dia, ela falava assim, olha, o que eu senti naquele dia, nunca eu senti na minha vida. E eu não tive mais esses pensamentos de morte, não tive mais depressão, não tomo mais remédio. Eu estou livre. Para você entender o que é o poder de Deus, o poder de uma palavra. O que é o amor de Deus pelas almas, o que é a compaixão de Deus, nós não calculamos a dimensão disso, amado. E às vezes nós se fechamos no nosso mundinho e não abrimos a nossa mente para entender que esse poder está à nossa disposição, que está em você. É uma questão de ser ativado. Porque eu não tive dúvida, eu fui lá e orei por ela. E declarei as palavras de Deus na vida dela, no nome de Jesus, evidente. Meu Deus! O mundo está esperando por nós, queridos. Vamos abrir a nossa mente. E ele fala, quem enfraquece, que também eu não enfraqueça. Quem se escandaliza, que eu também não me abrase. Se é preciso gloriar-me, gloriar-me-ei no que diz respeito à minha fraqueza. Olha o que ele está dizendo aqui, eu me glorio nas minhas fraquezas, nas coisas que eu passo. Eu não me glorio naquilo que eu sei. Porque ele fala depois, em 2 Coríntios capítulo 3, não que de mim mesmo eu possa pensar alguma coisa, a minha capacitação vem do Senhor. Uau! Mas aí eu sei o que você vai dizer. Eu quero até chegar aí perto para ouvir. Mas esse era o apóstolo Paulo. Eu não estou no nível do apóstolo Paulo. Acontece o seguinte, o que eu estou falando aqui não é de nível do apóstolo Paulo, de A, B, C, D ou E. Não estou falando a respeito disso. Eu estou falando de mentalidade. É disso que eu estou falando. Porque se a tua mente é transformada, você não pode ser atingido por nada. Ainda que você possa ficar entristecido. Ficar entristecido por algumas coisas, tudo bem. É uma coisa. Mas você ficar magoado, melindrado, amargurado, e você ficar aí doente até por causa disso, aí não. Aí significa que a mente não foi transformada ainda, que você não tem a mente nova, que é a mente do céu. E aí, então, você tem que se colocar no seguinte, a minha mente é carnal ainda. Porque eu estou fazendo coisas como as pessoas naturais, normais, os gentios fazem. Então, como é que você vai poder ser a revelação dos filhos de Deus no momento em que precisar acontecer isso? Como é que a tua mente vai estar livre para você pregar a palavra em qualquer lugar, em qualquer situação, diante de qualquer problema? Como é que vai ser a tua ação para falar disso? Se você está vivendo de uma outra maneira, que não vai ser a maneira com a qual você vai ministrar, ou aquilo que você vai ministrar. Meu Deus! Então, sempre quando vem alguma coisa, eu fico olhando para a vida destes homens. Não, espera um pouquinho. O que Paulo passou, eu não passei. Então, essas coisas não podem me atingir, eu tenho que glorificar Deus. Eu não posso ficar amarrado, deixar minha mente num calabouço, por causa, às vezes, de uma besteirinha. E nem que seja besteirona. Nem que seja uma paulada, nem que seja o que for, uma afronta ainda, muito maior. Nem por isso eu posso deixar minha mente num calabouço. Se ela já se tornou uma mente livre como a de Cristo. Mas tudo isso que eu estou falando, porque chegou o momento de nós crescermos, avançarmos e multiplicarmos. Amém, amados? Multiplicarmos o caráter de Cristo. Multiplicarmos a mente de Cristo.
sermos inseridos em qualquer camada da sociedade para fazermos a diferença. Recebermos qualquer coisa, qualquer ataque e continuarmos firmes no propósito. Continuarmos olhando para o autor e consumador da nossa fé. Continuarmos debaixo da unção e também revestidos por ela. Aleluia. Amados, é isso. Agora, quer mais? Eu não estou falando de nível de apóstolo Paulo. Por favor, esquece isso. Eu não estou falando a respeito disso. Vamos lá, 1 Coríntios capítulo 4, versículo 10 ao 13. Olha o que ele diz aí. Muitas coisas que nós sempre precisamos relembrar aqui, e ler, refletir, e colocar isso em prática na nossa vida. Uau! Meu Deus. Você pensa que eu não recebo setas de frustração? Porque isso não vem de Deus, certo? Então são setas do diabo. Porque Deus, Jesus, ele não foi para a cruz para que você fosse uma pessoa frustrada. Ali foi realizada toda a obra para que você fosse um novo homem. E pudesse buscá-lo livremente, aleluia. Nós somos loucos por amor de Cristo e vós sábios em Cristo. Nós fracos, mas vós sois fortes. Vós sois ilustres e nós desprezíveis. Tudo bem, ele está falando do apostolado. Mas eu não sou apóstolo, então não tenho que passar. Não estou falando que você vai passar por isso, amém? Mas e se passar? Qual o problema? E eu também não estou tratando de função ministerial ou de dom ministerial, como de apóstolo, como ele diz aqui, se você for ler os versículos anteriores. Eu não estou falando a respeito disso. Eu volto a falar, estou falando a respeito de mente. Amém? Você pensa que é brincadeira ser apóstolo? Se soubesse o que eu ouço, amados, e o que eu vejo por aí, o apostolado é uma posição que precisa ser das mais humildes, de maior serviço, porque ou nós viemos aqui, estamos aqui nessa terra para servir, ou nós estamos aqui nessa terra para viver pela própria vida aqui da terra. Nós estamos aqui para servir. Esse é o nosso ministério. Qualquer posição que você esteja, você está nela para servir. Seja qual for. Isso não importa, diácono, presbítero. Isso aí não quer dizer nada. Diácono, presbítero, evangelista, pastor, mestre, apóstolo. Nós estamos aí para servir. Amém, amados? Mas olha o que ele vai dizendo aqui. Até esta presente hora sofremos fome, sede, nudez, recebemos bofetadas e não temos pousada certa. Afatigamos-nos trabalhando com nossas próprias mãos, quando somos injuriados, bem dizemos, uau! Quando somos perseguidos, sofremos. Quando somos difamados, consolamos. Porque é tudo o contrário, gente, não se irrite por qualquer coisinha, nem por qualquer coisona. Não faça isso. Porque o diabo, ele sabe, ele conhece as pessoas que por qualquer razão sempre estão entrando pela carne. Sempre estão agindo pela velha natureza, ele sabe disso. Por isso que ele sempre vai atacar. Porque essas pessoas sempre vão ser presas fáceis dele. Entende o que eu estou querendo dizer hoje? Uau! Até o presente temos chegado a ser como o lixo deste mundo e como a escória de todos. Uau, ele não estava nem aí com isso. Estava nem aí.
Tudo bem, ele estava falando com propriedade, porque era aquilo que acontecia para eles, com eles. E aí? O que você vai fazer com a tua mente a partir de hoje? Você vai ter a boa mente? Então abra a tua mente e deixa o Espírito Santo trabalhar. Deixa o poder de Deus mudar tudo que ele precisa mudar aí. Deixa que ele entrar na sala de jantar, na sala de visita, na sala de estar, lá no toalete, lá no quarto de dormir, no quarto de vestir, no quarto de adorar, no quarto de orar, na despensa, na cozinha. Deixa ele entrar em tudo, fazer a varredura que precisa fazer. Mas isso depende de você mesmo, de você querer isso. E aí você vai se tornar uma pessoa tão inatingível, eu posso usar esse termo, inatingível. Porque se nós recebemos um reino que é inabalável, como é que por qualquer coisa nós vamos nos abalar? Eu estava ministrando isso aí para outra pessoa outro dia. Não pode se abalar por isso, por qualquer coisa, e nem por muita coisa. Aleluia. É fantástico. Quando você começa a penetrar na intimidade da palavra, você começa a entender que você tem outra estatura, que você tem um outro status, que não é o mesmo que você tinha antes, que a tua vida tomou um outro tom, um outro caminho, uma outra vivência, uma outra atmosfera em tudo. Que o conhecimento que você tem de Deus, ou que é totalmente plausível você ter, totalmente viável você ter, é totalmente disponível para você ter, o coloca como uma pessoa sobrenatural. Não mais natural, mas sobrenatural. Assim como esses homens eram, e assim como nós podemos ser. Porque Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. A palavra dele não vai mudar e não vai passar. Glória a Jesus. Olha o que o Senhor diz aqui. Nossa, eu preciso dizer mais algumas coisas. Espera um pouquinho aí. Lá em João capítulo 5, versículo 25. Uau, Lamassuricanta, Lama. Aqui Jesus já tinha passado pelo tanque de Betesda, lá em Jerusalém. E a partir dali ele começa a ministrar a palavra com mais contundência, até mesmo para os fariseus, para os religiosos. Ele diz algo aqui no 25, em verdade vos digo que vem a hora e já chegou. Ele está falando, não vai ser daqui a 1000 anos, já chegou. Em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus. E os que ouvirem viverão. O que ele está querendo dizer aqui? Para ouvir a voz, você tem que estar morto. Tua mente carnal, teu velho homem tem que estar morto. E aí você vai ouvir. Para viver. Viver numa outra dimensão. Viver na dimensão de Cristo. Amém, amados? Se não morrer, não dá para viver na dimensão de Cristo. Não dá para ter a mente transformada. Porque vira e mexe, você vai voltar lá. Está sempre indo e voltando, indo e voltando. Mas você já foi enviado do céu, entende o que eu vou dizer aqui? Definitivamente para servir, para caminhar, seguir os passos de Cristo e manifestar o exemplo de Cristo. Acabou para você a vida do passado. Acabou para você ficar discutindo com as pessoas. Acabou para você ficar contra-atacando. Acabou para você
você começar a receber as coisas e guardar e deixar aquilo fazer um buraco na sua vida. Acabou isso. Não tem mais isso. Significa que isso vai atingir quem está morto. E quem está morto não sente. Você já passou da morte para a vida. Amém? Dê um aplauso a Jesus. Aleluia. Agora nós temos um exemplo vivo e poderoso aqui em João capítulo 8, no episódio da mulher que foi pega em adultério. Essa passagem sempre é fantástica para mim. Eu não vou dizer sobre o ato profético de Jesus, porque aqui ele fez um ato profético a respeito da graça. Eu não vou dizer sobre isso, porque eu já devo ter pregado umas 3 vezes sobre isso. Mas sempre tem revelação, amém? Então, versículo 3 de João capítulo 8, os escribas e os fariseus trouxeram a Jerusalém uma mulher apanhada em adultério, puseram-na de pé no meio do grupo. E disseram a Jesus: mestre, esta mulher foi apanhada em adultério. Vai vendo aqui. Na lei nos ordenou Moisés. Aqui vocês vão ter que parar um pouco. Quem ordenou foi Deus. Quem ordenou foi Deus. Que a pessoa pegue em adultério fosse apedrejada. Foi Deus que ordenou isso. Hã? Está escrito aqui que foi Deus. Mas pastor, você vai confundir a minha mente. Não, eu quero que a sua mente seja transformada. Não foi Deus. Mas e o porquê da lei? Tudo bem. A lei veio por intermédio de Moisés. Está lá em João 1,16. Mas a graça e a verdade por intermédio de Jesus Cristo. Então isso aqui não tem nada a ver com a graça e com a verdade. Mas a lei veio para que eles tomassem o conhecimento do pecado. Para que eles entendessem que eles estavam debaixo de condenação. E estando debaixo de condenação, estavam perdidos. Por isso que aquela lei empurrou para Cristo. Porque estavam num beco sem saída. Estavam condenados. Por isso que fala que ordenou que fosse apedrejado. Fica atento. Ora, o que dizeis? Eles usavam esta pergunta como uma armadilha para terem que acusá-lo. Os fariseus vivem acusando. Isso não tem nada a ver com você. Você não pode estar numa rodinha de acusação, de crítica. Eu odeio isso. Eu tenho odiado isso na minha vida. Porque isso não faz parte da nova natureza, amados. E cada vez que caminhamos, parece que isso aumenta na vida de muita gente, do povo de Deus. Né? Cada vez que avançamos, isso se intensifica, pessoas acusando, apedrejando, maldizendo, criticando. Isso é horrível. Isso não pode fazer parte do nosso vocabulário, da nossa mente, amados, em nome de Jesus. Mas vamos lá. Mas Jesus se inclinou e começou a escrever na terra com um dedo. Que tranquilidade. Bom, era um ato profético, eu não vou falar disso, tá? Fica tranquilo. Fica aí calmo. Como insistisse na pergunta, ele se endireitou e disse: aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro a lhe atirar uma pedra. Sabe o que eles estavam falando, querendo fazer? Atirar a lei na mulher. Atirar a condenação na mulher. Eles estavam a condenando, como se fossem os maiores, como se fossem aqueles que não tivessem pecado nenhum, aqueles que fossem os mais íntegros e puros da face da terra. Você já viu gente assim? Está cheio por aí. A pedra era acusação.
Era a lei. Pá! Eu te atiro a pedra. Porque eu estou limpo de pecado e eu posso fazer isso. Mente arcaica, velha, mal cheirosa, podre. É isso que eles tinham. Aí ele lançou a palavra. Pá! Que tiro, hein? Que tiro foi esse? Não foi tiro, foi um míssil na cabeça deles. Naquelas mentes maravilhosas. E aí, inclinas normalmente escreviam na terra, quando ouviram, foram se retirando um, a começar dos mais zelosos, que tinham mais pecados. Quanto maior idade, mais pecado, evidente. Até que ficou só Jesus e a mulher no meio onde estava. Jesus endireitou-se e disse, mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou? Está vendo como eles queriam atirar a condenação nela? Uau! Respondeu ela, ninguém, Senhor, disse Jesus, nem eu também te condeno. Ele estava dizendo assim, eu não vim para condenar alguém, eu não vim para condenar ninguém, eu vim para restaurar, para salvar, não para imputar pecados, como eles estavam querendo fazer. Eu vim para remover pecados e vim servir, dando a minha vida. Oh, meu Deus, eu não vou te condenar. Isso é mente de Cristo. Não condene ninguém. Porque quando você está apontando o dedo, você está condenando. Porque hoje é graça. E a graça é terra profunda. Você não precisa pegar uma pedra literal e atirar. Muito embora até isso estão fazendo já. Mas tudo bem, deixa para lá. Quando você aponta o dedo, você está tirando a pedra. É a mesma coisa. Você está na graça. Como é que você vai condenar? Amados, vamos mudar. Você passou da morte para a vida. Você não tem mais nada a ver com isso. Isso já foi. Está lá crucificado em Cristo Jesus. Aleluia. Vai, não peques mais. Eu não te condeno. Aleluia. Então, imagina o ato profético que Jesus estava fazendo. Não estava brincando de escrever com o dedo na terra. Ele estava fazendo um ato profético de escrever a graça no coração da igreja. Aquela mulher representava a igreja. Jesus foi para a cruz quando nós ainda éramos pecadores. Aqui, estou fazendo um ato profético do que Deus já havia dito profeticamente por meio de Jeremias, em Jeremias 31, 33, escreverei uma nova lei no coração do homem. É um aplauso a Jesus. Oh, glória a Deus. Então você não está debaixo de condenação. Você não está debaixo de maldição. Fica tranquilo. Só se você quiser se colocar debaixo de maldição. Esse é o problema de muito cristão. Que ainda não entendeu o status que possui. Deuteronômio, você vai saber uma boa aqui. Que eu vou derrubar todas as pedras em nome de Jesus. E vai se voltar todas para Satanás. Abra em Deuteronômio capítulo 28. Nós não vamos ler tudo aquilo, só para você entender o que eu vou dizer aqui. Deuteronômio capítulo 28, a partir do 16. Você for começar a ler, eu não te convido a ler tudo isso aqui. Porque no 15 está falando agora, olha assim, se você não cumprir os mandamentos, não cumprir tudo isso aí, virão sobre ti todas estas maldições te atingirão, e começa no 16 e vai até o 68. 52 maldições. Eu li só uma vez isso aqui. Por que eu vou ler? Isso aqui não me pertence.
Pastor, o que você está falando? Você leu a Bíblia só uma vez? Não. Eu estou falando que isso eu li só uma vez. Sabe por quê? Jesus levou todas essas maldições. Por que eu vou ficar lendo? Por que eu vou ficar lendo aquilo que ele já levou? Isso não me pertence. Tudo isso que está dito aqui foi levado porque ele se fez maldito. Maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Então, naquele momento, ele estava pendurado no madeiro, amados. Ele estava levando as 52 maldições que estão descritas aqui. Se você for ler depois, tudo bem. Ainda que isso não faça parte da sua vida, não faz mesmo. Por que eu vou ficar, me colocar debaixo disso se ele levou? Eu não vou levar o que ele já levou. Amém? Glória a Deus. Então, se você for ler isso aqui, você vai ver que aqui tem câncer, aqui tem AIDS, aqui tem um monte de coisa que já existia. Não vem dizer que tem doença nova, porque já existia tudo isso aí. Desde que a morte entrou no mundo com o pecado. Então, tudo que o diabo imputou no mundo, nas pessoas, eu declaro em nome de Jesus que é uma mentira. Porque o Senhor me tirou das trevas e levou para a sua maravilhosa luz, para que eu tivesse a vida eterna, vida e vida em abundância, amém? Então, isso se tornou uma mentira para mim, porque o Senhor Jesus tomou as chaves da morte. Porque quando a mulher acreditou numa mentira, olha, você não vai morrer, pode comer do fruto, você não vai morrer. Então ele estava chamando Deus de mentiroso. Então por isso que ele é o pai. Por isso que Jesus falou, ele é homicida desde o princípio. Porque nunca se firmou na verdade. Ele é o pai da mentira. Então quando eles creram na mentira, entrou a morte. Mas Jesus veio e tirou dele as chaves da morte. Isso fala em Apocalipse 1,18. Ele tem as chaves da morte e do inferno. Então, quando eu olho para isso aí, isso para mim é uma mentira. Se eu tenho a vida que ele me proporciona, e se ele tem uma mente nova que ele me proporciona, por que eu vou crer na mentira se eu criei na verdade, ela me libertou? Por que eu vou voltar na mentira? Uau! Agora, a palavra fala que ele levou bênção no corpo dele, no madeiro. Hã? A palavra, eu estou falando de mente transformada. A palavra fala que ele levou bênção. Ele levou maldição. As bênçãos ele deixou para nós, aqueles que estão na graça. Amém, amados? Dê um aplauso ao Senhor Jesus. Por isso que diz que nós somos descendentes de Abraão, por estarmos em Cristo Jesus e herdeiros da promessa. Nós somos os verdadeiros descendentes de Abraão. Porque tudo que Deus falou para Abraão, ele falou de bênção, ele não falou maldição nenhuma para Abraão. Vai ler lá a história de Abraão. Farei de ti uma grande nação, serão benditas todas as famílias da terra em ti. Tu serás pai de nações. Farei grande a tua descendência. É grande, quando ele fala grande a tua descendência, ele está falando em todos os sentidos das bênçãos espirituais que já foram determinadas e manifestas nas regiões celestiais, que já nos pertence, porque somos os verdadeiros descendentes de Abraão. Descendemos dele porque herdamos tudo aquilo que Deus falou a ele, vem até nós. Então não vem maldição nenhuma. Os descendentes de Abraão não recebem maldição, mas recebem todas as bênçãos, tudo que foi declarado. Somos benditos. Benditos, família bendita, nação eleita. Nós somos aqui uma nação, amados. Eleita, exclusiva de Deus, sacerdotes e reis, para anunciarmos as grandezas desse Deus Todo-Poderoso. Aleluia! Então, quando você aceita a acusação ou acusa também, você não está declarando as grandezas de Deus. Amém, amados?
Quando você se torna um legalista e começa a entrar naquela mente podre velha, você não está sendo o bendito de Deus, você não está sendo o bendito em todas aquelas bênçãos que já foram declaradas, já foram estabelecidas para nós. Não seja legalista. Não retroceda. Deus não tem prazer naquele que retrocede. Você tem os dons. Você é cordeiro de Cristo, herdeiro de Deus e cordeiro de Cristo. Tudo que é dele é teu. Toda unção que é dele é tua. Todo poder que é dele é teu. Toda graça é tua. Toda manifestação dos céus está sobre a tua vida. Você tem a mente divina, você não tem mais a mente terrenal. Aleluia! Quando Jesus aparece à mulher lá, a Maria, ele fala assim, não me detenhas, porque ainda não fui ao Pai. Mas vai dizer aos meus irmãos. Então, o que tem Jesus, você não tem? Ele falou, vai dizer aos meus irmãos, que eu vou ao meu Pai e vosso Pai. Ou seja, eu vou até ele, eu já volto a me encontrar com eles ali daqui a pouco, lá na Galileia, conforme eu já disse, antes de eu ressuscitar, Ele foi ao Pai. Quando ele foi, ele desceu de novo. Entenda isso. Quando a tua mente foi transformada, isso significa uma coisa. Que você subiu lá, foi apresentado ao Pai e voltou para ser um enviado, assim como Jesus foi enviado. Amém? Então você está lá com ele. Porque a própria palavra fala que nós ressuscitamos, não é que vamos ressuscitar, ressuscitamos com Cristo Jesus. Estamos assentados com ele nas regiões celestiais. Não é que vamos estar, não diz isso a palavra, mas estamos assentados com ele. Então, queridos, você está onde ele está. E foi enviado aqui para uma missão, servir. Mas a mente que não está transformada não tem como servir. Não tem como você dar a sua vida para servir o próximo, servir as pessoas, manifestar a glória de Deus, ter a revelação de um filho de Deus mesmo. Mas eu declaro, a tua mente é celestial, em nome de Jesus. A tua mente é divina, porque nós temos isso. Então, no nome do Senhor Jesus, está sendo ativado dons que já lhe pertencem. Fecha os teus olhos. Fiquem tranquilos, daqui uns dias nós vamos ter novidades sobre a nossa mudança. Amém? Mas você foi chamado para o reino. E com a mente carnal você não pode servir o reino. Com a mente retrógrada lá do velho homem, você não pode fazer como dizem, eu vou fazer a obra de Deus. Em primeiro lugar, quem faz é Deus, não é você. Mas Deus faz através de uma mente transformada. Então, se coloque nessa posição hoje, em nome do Senhor Jesus. Ser curado, ser transformado, ser liberto. Viva uma vida abastada da glória de Deus. Viva uma vida ungida. Porque Deus te chamou para você ser ungido. Assim como o Senhor Jesus foi enviado como ungido. O Santo de Deus, o ungido de Deus, o Cristo de Deus. O autor da vida. Você tem uma autoria no teu espírito. Você tem uma dimensão no teu espírito que não é daqui. Aleluia. Que não tem nada a ver com as coisas daqui.
que é totalmente oposta, que é as avessas. Tu foste chamado para conquistar, tu foste chamada para conquistar, tu foste chamado para conquistar. Senhor, mas não aconteceu nada ainda. Muitas vezes precisamos repensar, porque às vezes você não quis. Às vezes você tem se abalado por algumas coisas. Às vezes você tem se ferido por algumas coisas. Às vezes coisas até pequenas têm lhe tirado, têm conseguido lhe tirar daquilo que é a essência, daquilo que é real, que é vida do céu, daquilo que é excelência. Você já tem a excelência em ti. Não sofra, mas passe e esmague isso. Passe pelo meio de um batalhão, como declarou Davi: contigo passo pelo meio de um batalhão. Ainda que um exército acampe-se ao meu redor, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Ei, os anjos do Senhor acampam ao seu redor daqueles que creem. Tem tanta coisa que é dita ao teu respeito. Tem tanta coisa que já foi estabelecida ao teu respeito. E o diabo sabe disso. E quantas vezes muitas pessoas creem mais no que o diabo fala do que Deus fala. Espera aí. Eu não posso crer na mentira. Se ele é o pai da mentira, por que eu vou crer nele? Por que eu vou crer em coisas circunstanciais que vêm e que vão passar? Uma palavra fala, isso vai passar. Diz que é momentâneo, a tribulação é leve e momentânea. Então por que eu vou enfiar minha cabeça nisso se é leve e momentâneo? Vocês do louvor sabem de uma coisa, que essa posição é posição de santidade, é posição de boa mente. Boa mente. Que muitas coisas aí vão mudar para a glória e honra do Senhor Jesus. E nós não somos mais meninos levados por qualquer vento de doutrina. Isso aí não pode nos atingir, não pode nos seduzir. Porque nós já fomos seduzidos pelo autor e consumador da nossa fé. Ele nos atraiu com cordas de amor, não com laços de engano, mas de amor. Imagina o que Deus tem preparado. Não olhe para problemas, não olhe para essas coisas. Mas vá andando. Ter a transformação plena, andando, Alexandre.